Boa noite, pessoal! Eu sou a Ellen Caras, diretora do Espaço Clássico São Paulo. Estamos de casa nova, né? Essa daqui é a maioria das lives, a maioria das conversas, a maioria dos vídeos vão sair daqui agora, porque na minha nova moradinha eu ganhei uma salinha só para falar com vocês e não atrapalhar o resto do pessoal da casa. Então, ó, inscreva-se no canal Espaço Clássico São Paulo, assiste o vídeo e dá um joinha. Tá legal? Então, hoje eu vou falar de um assunto muito legal. Bem, há umas semanas atrás nós estávamos falando sobre o Dance Harlem Theater. Estávamos falando sobre questões raciais e tal, e do nada eu fui me enfiar numa pesquisa e tcharam! Descobri uma coisa muito legal. Arthur Bell, primeiro bailarino negro a dançar no New York City Ballet, e ele tem uma história incrível, sensacional. Passei um tempo estudando sobre ele, não consegui arquivo fotográfico, consegui a foto dele velhinho e consegui uma foto dele, dançando, mas uma só, tá? Porque não tem registro. Aí, e a gente vai explicar agora o porquê. Porque o que acontece? O negro, nas artes clássicas, durante o século XX, ele ficou um pouco desestimulado a tentar suas carreiras e ele acabou sendo relegado a um segundo plano. Então, a carreira do Arthur Bell, ela não foi registrada devidamente, ela não foi acompanhada. Diferente do Arthur Mitchell, que veio um pouco depois e cuja carreira foi mais conhecida, mais promissora, e ele é o fundador do Harlem Dance Theater, o Arthur Bell não, tá? Então nós vamos falar um pouco sobre o Arthur Bell. O Arthur Bell, ele é filho de uma família evangélica pentecostal, ele é um dos filhos de 9 filhos que aquela família tinha. O pai dele era pastor pentecostal, inclusive ele nasceu na Geórgia e posteriormente ele foi viver em Tampa, na Flórida. E em algum momento na juventude dele ele se apaixonou pela dança, pelo ballet clássico no contexto geral, e ele, quando terminou o high school dele, que seria o ensino fundamental nosso, o ensino médio, desculpa, não fundamental, o ensino médio, o antigo colegial, enfim. Ele terminou, ele resolveu ir embora para Nova York para tentar alguma coisa na área da dança. E a família dele não aprovou, tá? Foi em 1941 isso. E a família dele não aprovou, a família dele foi um pouquinho resistente a essa ida dele para Nova York. E o pai falava o seguinte para essa resistência: não vai ter oportunidades iguais de trabalho, de apresentação para um afro-americano, tá? E não teve jeito, o pai falou: você não vai disputar no mercado de trabalho em pé de igualdade com os outros. Isso foi um fato, tá? E aí mas ele falou: vou embora, e uma tia dele, S.D. Rogers, acolheu ele, deu um apoio, ficou com ele lá, né, em Nova York, e ele decidiu tentar a carreira na escola de balé americano, e lá ele não era muito querido, ele era desencorajado, a atenção que era dada para a técnica dele, para o desenvolvimento técnico-artístico dele não era o mesmo. Mas antes mesmo dele ingressar na escola de balé americana, ele começou a fazer aulas com Catherine Dunham, né? E foi com a Catherine Dunham que ele aguçou muito esse interesse pelo balé clássico, que levou ele a aguentar a carga da escola de balé americano, onde ele não teve as mesmas oportunidades, as mesmas coisas, mas ele passou por isso. Ele conseguiu um negro ser aluno da escola americana de balé, que
existe até hoje. E é o que acontece, a Catherine Durham, ela foi chamada para fazer, em 1945, ela foi chamada para coreografar um trabalho na Broadway, e ela levou o Arthur Bell para Broadway. E há registros de que ele tenha feito o papel de Boy Possessed no espetáculo da Broadway Carib Song, tá? Então, ele trabalhou na Broadway e a partir desse contato dele com a Catherine, a Broadway e tal, ele aumentou o contato dele com o New York City Ballet e junto com outro bailarino chamado Louis Johnson, ele ficou na escola de balé americano e também chegou a dançar, ele, o Arthur Bell, no New York City Ballet, tá? Ele foi o primeiro negro a dançar no New York City Ballet, que é conhecido por ser uma companhia muito eclética, que tem negro, japonês, chinês, coreano, brasileiro, cubano, tem tudo, tá? É claro, de forma cíclica. E na época, um ex-bailarino do New York City, Edward Bigelow, ele relatou que o Arthur Bell, ele não teve tanta dedicação dos professores para a formação para a evolução técnica dele, mas ele tinha, ante os outros bailarinos, a seguinte vantagem: ele era alto, bonito, uma aparência muito bonita. A única foto que tem dele é um negro belíssimo, né? Eu não diria nem que é um negro belíssimo, é um homem belíssimo, né? Eu olhei e falei, nossa, que homem bonito. A belíssima figura ali no palco. Mas o texto, porque a maioria dos textos eu encontrei em inglês, né? Não, só encontrei os textos em inglês. E eles falam que era um negro muito bonito, mas ele era um homem muito bonito. Um homem belíssimo, alto, forte. E que ele tinha essa vantagem de, embora ele não tenha tido dedicação dos professores para a evolução técnica, ele era uma aparência muito bonito e ele tinha alto, um homem alto, e a foto mostra isso, e ele tinha excelentes habilidades de parceria. Isso é, ele era um bom partner, ele sabia parnear bem, elevar uma mulher, então isso foi um diferencial, tá? Aí o que acontece? Em 1950, ele tocou essa carreira dele até 1950 nos Estados Unidos e ele resolveu ir para a Europa, tentar a vida na Europa. Ele foi para Paris, que na época estava de novo como uma meca dos artistas, e ele desfrutou toda a vida intelectual e artística da Europa, né? E ele teve suas habilidades muito respeitadas lá, ele foi mais valorizado lá, né? E ele acabou fazendo uma carreira entre Paris e Londres, né? Tanto que em 1955 existe um registro de que ele se juntou com a companhia do Pierre Lacotte, Le Ballet de la Tour Eiffel, Le Ballet de la Tour Eiffel, e ele apareceu, ele dançava num ballet com músicas de jazz chamada La Nuit et une Sorcière, né? Coreografado pelo Pierre Lacotte e com partituras de jazz de Sidney Bechet. E ele trabalhou, né, em 1955 nesse trabalho. E há relatos que o Arthur Bell, ele foi convidado, na época que ele estava ainda nos Estados Unidos, que ele foi convidado pelo Frederick Ashton para aparecer na estreia, para dançar na estreia mundial do Ballet Illuminations, que ele fez para o New York, que o Ashton fez para o New York City Ballet, e dizem que isso é o ponto alto da carreira dele. Porque ele foi o primeiro homem negro a aparecer numa companhia de elite. Ele dançou durante a vida dele com Jacques d'Ambrose, Tanak Lequer, Margot Fonteyn, Taylor Beach. Ele excursionou pela Europa. Ele fez, quando ele estava na Europa, ele fez um pequeno papel num filme italiano chamado Ana, né? Então ele realmente, de fato, foi o que a gente chamaria hoje de um bailarino de sucesso, né? Conseguiu, ele viveu da dança pelo menos, os relatos são que ele viveu da dança pelo menos até 1960.
Aí o que que acontece? Com o tempo, com a idade chegando, escasseou as oportunidades de trabalho para ele lá na Europa e ele acabou voltando para Nova York e aí ele estava velho demais já para conseguir empregos, porque ele já começou tardiamente, né? Ele começou quando ele terminou a high school em 41, então em 19, 20 anos de carreira, aparentemente ele estava velho para dança. E aí ele começou a trabalhar em serviços administrativos ou serviços de trabalho de alto nível. Então ele trabalhou no setor de alimentação do Creedmoor Psychiatric Institute no Queens de 1967 a 1972. Ele foi assistente de escritório do Departamento de Transportes da cidade de Nova York de 1973 a 1980. E ele foi datilógrafo, balconista e recepcionista da Administração de Recursos Humanos da cidade de Nova York entre 1982 e 1992. E aí, depois disso, ele perdeu o emprego e alguma coisa aconteceu, né? E que eu não quis me aprofundar na parte da derrocada dele, eu não quero falar sobre a derrota de Arthur Bell. Eu só sei que ele chegou uma hora que ele não tinha mais emprego, ele ficou sem grana, dependendo apenas de uma pensão irrisória de $400 de serviço social mensais. E ele não tinha mais onde morar, ele virou um sem-teto na cidade de Nova York. E nesse processo ele começou a adoecer psicologicamente, psiquiatricamente, ele começou a esquecer. E em um dado momento ele foi pego pelo serviço social e colocado numa casa de repouso para os devidos cuidados. E ele começou a contar sobre a vida e a carreira dele para uma das assistentes sociais. E essa assistente social começava, porque ele falava com muita veracidade. E ela chamou um outro colega que ele foi fotógrafo da área de dança. E ele começou a investigar e ele descobriu que era verdade o que o Bell falava. Ele não falava com tanta clareza, mas ele falava bem, ele contava histórias. Mas ele era um sem-teto. Então ele ficou basicamente um sem-teto entre 93 e 1998, que foi quando essa assistente social e esse amigo dela fizeram uma reportagem, falaram com o New York Times e foi feita uma matéria sobre ele no New York Times, porque foi descoberto que ele realmente foi o primeiro bailarino negro a dançar no New York City, e nisso a família dele retornou, a família dele apareceu, surgiu, foram encontrar com ele, foi um reencontro muito emocionante e ele pôde ficar até o final da vida sendo amparado pela família, né? Quem ficou sabendo pelo jornal da história dele foi a irmã dele, a Patrícia. E aí, quando ela foi chamada para falar sobre isso, ela falou que realmente o pai era um diácono, que ele morreu ainda na década de 50 e que eles sentiam muita falta do Arthur Bell e uma série de questões. E aí ele foi perguntado por que ele nunca procurou a família quando ele voltou para os Estados Unidos, e porque ele disse que ele tinha medo, ele tinha vergonha, né? Pelo fracasso. E na verdade, porque ele se sentiu fracassado no final. E na verdade não foi um fracasso, ele foi o primeiro negro a dançar no New York City. Ele tem uma história linda de contribuição para a dança. O cara dançou pro Weston, o cara conviveu com os grandes ícones da dança no período dele. E aí a família o amparou e a Actors Foundation ofereceu residência para ele, então ele viveu nesse abrigo de artistas até o final da vida. Ele morreu em 2004 nesse lar. Ele morreu com 77 anos em 23 de janeiro de 2004. E nunca ficou claro as circunstâncias que levou ele a voltar da Europa para os Estados Unidos, e nunca ficou claro o porquê, porque ficou desconexo quando encontraram ele, né? O que se sabe é que tem pouco registro da carreira dele porque havia uma relutância em aceitar negros no mercado da dança, tá? Mas ele é o pioneiro, então eu achei muito importante falarmos sobre Arthur Bell, né?
O cara dançou na Broadway, ele dançou no New York City, ele excursionou pela Europa, ele fez filme, ele fez... Mas por ser ele um negro numa sociedade que estava e está ainda se adaptando, aqui qualquer raça tem o lugar que quiser, aonde quiser, né? E aí se tem pouco registro e ninguém sabe exatamente. Existem pessoas que tentam estudar a história de Arthur Bell. Até encontrei uns sites que resgatam a memória dos negros no balé clássico nos Estados Unidos. E tenho certeza que me despertou para buscar outros artistas pioneiros, não só negros, como asiáticos, como homens, como mulheres. Mas eu amei a história do Arthur Bell. E é uma história que era para ter se perdido. Porque ele ficou muito tempo contando dentro desse lar que ele estava, desse hospital, para assistente social e para as pessoas. Ele ficou muito tempo contando as histórias dele e ninguém acreditava. Até que uma assistente social falou, não, ele deve estar falando. Porque ele fala de coisas que eu imagino, que eu já ouvi falar, que eu já ouvi dizer, contando com algumas riquezas de detalhes. E aí esse amigo dela descobriu que ele realmente foi um grande pioneiro, um homem corajoso, que por alguma fatalidade da vida que ele não conseguia mais explicar, virou um morador de rua, um homeless, como se diz em inglês, e que no final, por causa dessa reportagem no New York Times, acabou sendo reencontrado pela família e teve um final feliz e um resto de vida e uma morte tranquila. Espero que vocês tenham gostado dessa historinha, que é uma historinha grande demais, a gente deve muito a esse cara, com certeza. Arthur Bell, então deixa seu joinha, que eu tô, ó, blogueirinha, hein? Agora espaço novo, cenário novo, ó, tudo novo. Então deixe seu joinha pra mim, o seu like, se inscreva no canal, um beijo. Desculpa estar faltando tantas periodicidade como estávamos há um tempo atrás, mas agora a gente já tem de novo espaço para gravar tudo que tem de melhor para vocês do mundo da dança e do balé clássico.